Graças a Deus, né, gente boa? Abra sua Bíblia comigo aí, nós vamos ler dois textos. Vou pedir para você, se você puder aí, manter a sua Bíblia aberta em dois textos. O primeiro deles é Lucas capítulo 9. Nós vamos ler de 1 a 6. E também o versículo 10. Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9. Nós vamos ler de 1 a 6 e depois somente o versículo 10. E depois, se você quiser deixar marcado já, nós vamos ler o Evangelho de João capítulo 6. São textos, embora os evangelhos não sejam, mas são textos sinóticos. Nós vamos falar da mesma, nós vamos ler a mesma coisa, mas esses textos se complementam. Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6 e o versículo 10. E depois, Evangelho de João capítulo 6, aí nós vamos ler até o versículo 15. Primeiro, Lucas capítulo 9, de 1 a 6 e também o versículo 10. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Evangelho de João, capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós sabemos que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Não dessa boca que está falando, mas da boca do Senhor. Portanto, nós suplicamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, uma vez mais, e venha falar conosco.
Alimenta a nossa alma, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor, para buscar o Senhor, para receber do Senhor o nosso bocado. Em nome de Jesus, seja propício a nós, Pai. Edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos de uma palavra do Senhor essa noite. Fala conosco, por favor, em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu não sei se você teve a curiosidade de dar uma olhada no texto de capa de boletim dessa semana, que está indo inclusive para a reflexão dos nossos núcleos familiares. E o tema que o reverendo Juarez está escrevendo dessa vez aqui é discipulado pleno, ou discipulado integral. E ele faz aqui menção da palavra todas ou todos, que aparece repetidas vezes no texto de Mateus 28, de 18 a 20, um texto que a gente está sempre lendo, falando sobre missões, inclusive está na pauta, porque está chegando a nossa conferência missionária. E então o reverendo Juarez nos lembra que o discipulado ele tem uma abrangência total, porque ele é para todas as nações. Ele é um aprendizado, ele implica num aprendizado integral, porque ele nos impele a ensinar, a guardar todas as coisas que Jesus nos ensina, e ele também revela a companhia perenal, a companhia integral, perene, permanente, constante do Senhor Jesus, porque diz o versículo 20, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, está na pauta esse mês o tema do discipulado. Na verdade, discipulado não é uma questão, é um assunto de pauta, é um assunto de cotidiano da igreja. Nós somos discípulos de Jesus e nós somos chamados a uma caminhada de discipulado. Discipulado é uma rotina da igreja, quando irmãos se propõem a andar juntos e a compartilhar e a dividir as suas vidas. Mas a grande pergunta, que é o tema da nossa reflexão aqui nessa noite, é: que tipo de discípulo é você? Que tipo de discípulo? Eu sei que essa pergunta, esse tema já norteou muitos sermões esse ano. Eu mesmo acho que preguei uns 3 ou 4 sermões que partem dessa indagação. Que tipo de discípulo é você? Esse texto que a gente leu, ou melhor, esses textos que nós lemos 2 porções, eles são bastante curiosos. Eu vou tratar como um texto só, como um ocorrido só, então vou dizer no singular. É bastante curioso esse episódio, foco aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, mas, aliás, logo de saída, eu quero lembrar você que a gente padece de uma dificuldade muito importante, eu vou dizer, muito grave, no discipulado, que é um problema de foco. A gente, quase que 100% das vezes, no discipulado, nós estamos muito mais focados no resultado, no caso aqui, no milagre da multiplicação, que aliás está ali o título da perícope em João e também em Marcos, é a multiplicação dos pães e dos peixes. E às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo ali e do contexto integral, por assim dizer, daquele episódio. Por isso eu fiz questão de começar lendo, melhor dizendo, o texto de Lucas. Porque Lucas, primeiro porque Lucas ele tem uma preocupação diferente de João, porque o Lucas ele tentou pelo menos, porque ele escreve o evangelho muito tempo depois dos fatos que ele está narrando, ele não foi testemunho ocular do que ele relata no evangelho, mas ele está preocupado em escrever o máximo que for possível, cronologicamente falando. Então faz muito sentido a gente reparar no detalhe que Lucas coloca aqui antes da narrativa da primeira multiplicação dos pães, diferente do João. O Lucas ele diz para a gente que esse episódio da multiplicação dos pães, se é que está mesmo em ordem cronológica aqui, se Lucas está correto na sua conta, isso aconteceu logo após uma conversa, assim, talvez das mais importantes que Jesus teve com seus apóstolos diretos, seus discípulos mais próximos. Que foi justamente quando Jesus está, vou usar uma palavra moderna aqui,
empoderando os seus apóstolos. Note que ele junta ali os 12, capítulo 9 de Lucas conta para a gente que Jesus convocou os 12, chamou e falou: olha, toda autoridade eu trago sobre vocês, autoridade sobre demônios. Eu trago para vocês autoridade e poder para vocês efetuarem curas. O poder está sobre vocês. E ele vem dando outras recomendações. Ele fala: e para que esse poder seja evidenciado ainda mais, no que for possível, vocês tentem assim, se desprover de todo recurso. Não leva nada. Vai com a roupa do corpo. Não leva nem alforje, ou seja, nem um embornazinho, como diz na minha terra, nem uma bolsinha. Leva nada. Chegou numa casa, colocaram vocês para dentro, fica ali. Se alguém não receber, você dá uma batidinha de pé assim, e sacode a poeira e vai embora. Talvez isso fosse a instrução mais significativa que Jesus estava dando no tocante a possibilidade que está diante de nós como discípulo de Jesus. Jesus está chamando aqui a ideia do que significa ser discípulo de Jesus, dos recursos que estão diante de nós. E a gente, mais uma vez, falando de algumas confusões que a gente tem uma ideia assim um pouco, às vezes, distorcida da palavra poder, porque poder para nós, numa leitura rápida, está muito mais associada à palavra poderoso do que de fato naquilo que ela vem propondo. A palavra dunamis, em grego, ela tem muito mais a ver com possibilidade do que com poderoso. Então, quando a palavra poder, quando Jesus fala que ele está conferindo poder, por exemplo, lá em Atos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Ele não está tornando ninguém mais poderoso do ponto de vista espiritual, assim, naquele sentido de que um é mais poderoso que o outro, mas ele está dizendo assim: olha, a partir de agora, será possível que coisas aconteçam que nunca aconteceram na face da terra. É por isso que ele disse um pouco antes, o próprio Jesus disse: todas as coisas são... o impossível aos homens é possível a Deus tudo é possível. Dunamis tem a ver com aquilo que é possível. E porque em Deus tudo é possível, logo, aí a gente conclui que Deus é todo poderoso. Aí sim, a gente precisa observar isso em primeira instância. Então Jesus está dizendo aqui sobre as possibilidades do discipulado. Aí logo na sequência, como eu estava dizendo, se o Lucas está mesmo assim, cuidando da ordem cronológica, note que a narrativa da primeira multiplicação dos pães, eu pulei ali os versículos de 7 a 9, porque é um recortezinho sobre uma preocupação de Herodes, e para a gente não perder o contexto, então Jesus chama os 12, ele empodera os 12, ele dá as instruções e ele os envia. Ele diz aqui, ele usa sempre o verbo, versículo 3, nada leveis com vocês. E ele envia os seus discípulos. Versículo 6 que a gente leu, diz que eles saíram percorrendo as aldeias, anunciando o evangelho. E lá no versículo 10, então, conta para a gente o Lucas que eles estão regressando. Então Jesus empoderou, eles foram, e agora eles estão voltando. E eles voltaram cheios de alegria, relatando a Jesus tudo que eles fizeram. E Jesus então chama eles à parte. E aí, nesse momento, em vez de continuar na narrativa do Lucas, aí sim, propositalmente, eu fui para João. E aí, então, quando Jesus chama esses discípulos à parte, ele leva esses discípulos ali para um lugar que eles se retiravam sempre, que é aquela região do Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades aqui, que João se refere. E eles se dão conta que tinha uma multidão. Era a festa da Páscoa, o Pessah. Então, mais do que a população daquela região, havia ali pessoas que migravam para aquela região para participar daquela que talvez fosse e ainda ou ainda seja, melhor dizendo, a festa mais importante dos judeus, ou uma delas, que é a Páscoa judaica. Festa que o povo celebra em memória da saída do Egito.
Os historiadores dizem que nesse tempo Jerusalém chegava a triplicar de população, tanto quanto os arredores. Só para a gente ter a ideia que ele dá um número aproximado de 5.000 homens, o que pode significar que tinha muito mais gente. Era mais ou menos 4 auditórios desse aqui cheios, embaixo e em cima, para você ter ideia da população. Ou então uma PIB repleta de pessoas. Primeira Igreja Batista, auditório lá tem 4.000 e alguma coisa. Era gente. E gente faminta. E gente faminta não só da palavra de Deus, do ensinamento através do mestre, do rabino mais famoso da época, aquele que tinha o jugo, Jesus Cristo de Nazaré. Curiosos de toda sorte, querendo ver os milagres. Talvez no meio da multidão, pessoas enfermas carregando umas às outras. Eu imagino assim, não sei você, mas eu acho que quando fala multidão era gente de tudo que é tipo. Mas também um povo com fome. Fome do bucho. Fome de comida. Jesus lembra a gente lá na tentação em Mateus 4 que não é só de pão que vive o homem, mas de pão também, né? Não é só de pão, que significa de pão também. Saco vazio não para em pé, já dizia meu pai. Vocês podem ver que ele encheu bem o saco para parar em pé de vez por todas, né? Então Jesus, ele diz para os seus discípulos: nós precisamos alimentar esse povo. Precisamos alimentar esse povo. Esse povo deve estar faminto. O que nós vamos fazer? Quanto dinheiro será necessário? O que será necessário? Que recursos são necessários para alimentar esse povo? E então os discípulos começam a se revelar. Que discípulo? Que tipo de discípulo você é? Eu separei aqui pelo menos 5 categorias de discípulos. E bem rapidamente eu queria compartilhar com você. Primeira delas, primeira categoria de discípulos são os observadores. E aqui eu destaco João, o discípulo que está escrevendo. João é aquele homem que não aparece diretamente no texto, mas ele escreve o texto. O observador é aquele que vê tudo que acontece. Ele conta todas as histórias. O observador é aquele discípulo, quando termina o culto, ele fica lá na porta perguntando se você soube o que aconteceu com o irmão. Fiquei sabendo aí, ó. Aí ele vê aquele episódio acontecendo ali, ele já guarda no alforje dele, na manhã ele já fala assim: olha, ontem teve um negócio na saída do culto lá, na segunda ele já procura o pastor, nós precisamos arrumar. Ele olha para a parede e fala assim: olha, que tem um buraquinho ali do lado da palavra saída, tá vendo? Tem um buraquinho ali que ele deve estar com umidade, que ele é perigoso, compromete a parede, um dia a parede cai aquele vidro em cima da criança, e ele começa, é observador. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. E essa categoria de discípulo é o que mais tem na igreja. Gente para ver as coisas, vou te contar, o povo bom de visão. Ou para ficar mais bonito, o povo bom da visão. Vê tudo. Vê tudo. Observadores são aqueles que até se preocupam. Não é o caso que eu estou partindo da ideia de João, não estou querendo categorizar João para baixo, é só para destacar, ele vem narrando. Ele chega a falar no evangelho de si mesmo como, em vez de naquela modéstia, Joãozinho era modesto, em vez de ele falar de si mesmo, ele fala aquele a quem Jesus amava. Olha que coisa mais romântica. Porque normalmente o observador, ele tem essa tendência a olhar para si mesmo, como assim, né? A parte da história. Mas via de regra, o observador ele vê muita coisa, mas não enxerga muito. Ele percebe, mas não se envolve. Ele é capaz de ver o irmão do lado caindo com a cara do chão, mas é incapaz de estender a mão para ajudar. Mas ele é discípulo. Ele é discípulo de Jesus. Ele frequenta o grupo. Ele frequenta o núcleo, ele frequenta os cultos, ele faz parte, ele é membro da igreja. Mas ele só observa. Segundo grupo é o grupo dos
desanimadores. É o desanimador. E aqui é o Filipe. Jesus, ele começa a conversa com Filipe, versículo 5 do capítulo 6 de João. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? E aí, João aqui, ele destaca que Jesus fez isso para experimentar o Filipe, evidentemente, ele sabia o que estava para fazer. Mas no versículo 7, o Filipe responde assim: olha, vou falar uma coisa para o senhor, com toda honestidade, fazendo uma conta rápida aqui, 200 denários, não sei se seria suficiente. Pra você ter uma ideia, denário é o salário de um dia. Você pega aí, mais ou menos, faz um cálculo aí, salário mínimo, divide por 30 dias, chega no valor, multiplica por 200. Dá para comprar um cadimbão de pão. Mas ele falou: não sei se seria suficiente. Em outras palavras, o Filipe está falando assim: olha, calculando que o desanimador, ele é calculista, meticuloso, melindroso. Ele é aquele sujeito metódico, põe tudo na balança. O foco do desanimador está nas possibilidades. Ele olha e fala assim: acho que vai dar. Então ele olha e fala assim: acho que não vai dar não. Ele é realista. Ele lida com números. Seu raciocínio é cartesiano. Ele é aquele que chega na gente com aquela exortação: irmão, você precisa ter o pé no chão. Você está muito flutuando na querência aí, ó. Olha para baixo. Na verdade, o que tem por trás é uma incredulidade do tamanho do mundo. Porque ele não vê possibilidade, não vê as possibilidades que Deus está vendo. Talvez você faça parte desse grupo. Talvez tudo aquilo que você olha para a sua vida, você olha ao redor de você e você fala assim: olha, não sei não. Está mais para lá do que para cá. E aí você se esquece que nós somos aqueles que caminham por fé. Nós não andamos por vistas. Nós não andamos por aquilo que está aparente. Aliás, o escritor de Hebreus deixou bem claro para a gente que fé é algo que a gente lida a partir de duas categorias: convicção e certeza. Certeza do que eu não vejo e convicção dos fatos que eu não consigo palpar. E o desanimador, ele contagia as pessoas. É aquele cara que quando tem lá um desarvorado de um discípulo assim, mais animadinho, ele fica falando: olha, tô avisando, né? Tô avisando, depois não venha me dizer, hein? Ó. Ou então pior, ele fala assim: já vi essa história. Sabe, a igreja, ela é dinâmica. Então uma coisa que acontece direto nos nossos gabinetes, é pessoas que vêm falar pra gente assim: pastor, estou com uma ideia. Porque tem muito observador, então tem muita ideia, né? Então o cara tem uma ideia: eu vou abrir um ministério da panqueca santa. Vamos fazer um negócio assim, Deus me falou e tal. Aí ele vem, a gente fala assim: ó, não sei do que é não, mas se Deus falou contigo, quem sou eu para não falar? Meu irmão, olha, mete bronca, tamo junto, vamos aqui, ó, vou orar por você. Aí ele vai compartilhar com alguém que já está na igreja, ó. Aí ele fala assim: ih, panqueca santa? Já vi muito. Vai dar certo não. Ah não, mas agora Deus falou comigo, panqueca agora doce. Não, já vi, ó, doce, sal, já vi. Esse filme já vi na igreja. Conhece alguém assim, não? Discípulo joga areia. Tem uma capacidade imensa de desanimar a gente. Mas, então ele falou: olha, eu não sei se vai dar para comprar. Aí de repente, versículo 8, fala para a gente que tinha um desarvorado. Desarvorado, se você não sabe, é aquele menos ajuizado. No evangeliquez, aquele que tem um pouco de fé. O André falou assim: ó, tem um gurizinho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Não sei se o André estava ouvindo a conversa. Aliás,
Essa é uma das características da terceira categoria que o André está aqui, que é a categoria do trabalhador. Então você tem o observador, você tem o desanimador, você tem o trabalhador. O trabalhador é aquele que observa, é o que escuta a conversa do desanimado e ele fala assim: pois eu acho que dá para fazer. Eu acho que agora vai. Está ali um menino. 5 pães e 2 peixinhos. Enquanto o desanimador tem um foco nas possibilidades, o trabalhador tem um foco nas oportunidades. Entendeu? Ele fala: olha, se é suficiente eu não sei, mas vai que. Você quer ver um discípulo trabalhador aqui também, que não é o caso aqui do texto do André? É o apóstolo Pedro, naquele texto que ele andou sobre as águas. Ele é aquele que a turma no barco olhou, deve se lembrar do texto. Jesus falou para eles: olha, passa para a banda de lá, do mar da Galileia, eu vou aqui orar mais um pouco, vem a tempestade. Eles ali quase, o barquinho quase afundando, de repente vem Jesus andando sobre as águas. Aí a turma no barco fala assim: ih, um fantasma. Jesus de Nazaré. Não é um fantasma. É um fantasma. Aí alguém fala, o próprio João fala assim: não, gente, é Jesus. Aí o Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Ele trucou para cima de Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Jesus vem. O grande problema da oração é que Deus responde. Então tome cuidado com o que você está falando com Jesus, porque numa hora dessa ele fala para você: vem. E ele foi. Tá, ele afundou, deu sei lá quantos passos, afundou, mas ele foi. O trabalhador é aquele que enxerga as oportunidades. Mais do que isso, ele enxerga as pessoas. O André, no meio da multidão, ele viu o menino. É necessário, queridos, nós que discípulos de Jesus, que a gente, nessa igreja, uma igreja grande, muita gente, nós precisamos estar atentos àqueles que carregam os 5 pães e os 2 peixinhos. Tem muita gente com 5 pães e 2 peixinhos aqui. Muita gente. E a gente precisa enxergar não só as pessoas, mas os recursos. Talvez não seja suficiente, como ele mesmo fala: não sei se vai ser suficiente, mas tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, por ocasião da incredulidade dos samaritanos, ele, depois no final da conversa com a mulher samaritana, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus, depois de conversar com a mulher samaritana, no versículo 31, capítulo 4 de João, voltando 1 ou 2 páginas, diz para a gente que os discípulos de Jesus chegaram, né, e falando para ele comer e tal. E aí Jesus, versículo 32, diz: uma comida tem para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. E olha o que diz versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e de certo se alegram tanto como o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e outro ceifeiro. E olha como ele termina aqui: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Numa outra ocasião, Jesus diz quase algo parecido com isso, quando ele diz assim: a seara, na verdade, é grande, são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua vinha. Nós precisamos enxergar, como discípulos, vamos enxergar as pessoas, os recursos. Tem mais uma categoria. Então João, o observador; Filipe, o desanimador; André, o trabalhador. Tem o discípulo doador. É o rapaz. O discípulo doador é aquele que tem os recursos. Só que tem uma característica:
às vezes, que acompanha o doador. Ele tem os recursos, mas nem sempre ele dispõe os recursos. O menino estava com 5 pães e 2 peixinhos, mas estava na mão dele. Estava retendo. O doador é aquele que é equipado, porque a Bíblia diz para a gente que generosidade é um dom. Logo, riqueza é um dom de Deus. E o doador, não estou falando aqui só no contexto material, mas no contexto de toda a sorte de recursos. É aquele que recebe da generosidade de Deus. E ele precisa exercer esses dons. A Bíblia nos conta que certa vez um jovem rico procurou Jesus, interessado na vida eterna. Um jovem piedoso, um jovem que tinha tudo nas mãos. E quando foi confrontado por Jesus acerca da disponibilidade, de disponibilizar os seus recursos para o reino de Deus, ele desanimou e abandonou Jesus. A Bíblia conta outra história de um pai rico que tinha 2 filhos, e um pediu a parte da herança e saiu para gastar com o que não devia, enquanto o outro ficou em casa, e o que não devia, e o que saiu de casa gastou tudo, volta para casa como um mendigo. Você sabe a história do filho pródigo. E aí vem o filho que estava em casa, que estava desfrutando de todos os recursos que o pai tinha, mas ele não conseguia enxergar nada, porque ele fala para o pai: pai, o senhor nunca me deu uma festa. E o pai fala para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Como assim? Está tudo diante de você, meu filho. Tem gente que tem tanta coisa que não tem nada, porque não sabe se relacionar com o que tem. E esse menino aqui tinha 5 pães e 2 peixinhos. A solução para um problema ou uma necessidade de uma multidão. Talvez você olhe para os recursos que Deus tem dado para você e você fala: mas não é suficiente. É porque a suficiência não está nos seus recursos, mas está naquilo que Deus pode fazer a partir deles. Você olha para a sua fé e fala assim: a minha fé não é suficiente. Deus não está chamando você para ter fé suficiente. Deus está chamando você só para ter fé. O resto é com Ele. Deus colocou 5 pães e 2 peixinhos na mão de um menino e infiltrou o menino naquela multidão para ver se alguém ia notar o menino. De repente Deus tem recursos assim quase que insignificantes na sua mão e você está no meio da multidão. E Jesus, na verdade, quer usar você para abençoar a multidão. Nós não estamos falando de dono de uma padaria. Podia ter ele no meio da multidão, o dono de uma padaria, que ia falar assim: não, Jesus, pode deixar, hoje eu vou dar pão com mortadela para a turma tudo e gengibirra. Deus o livre. Nós estamos falando de um menininho significante. 5 pães e 2 peixinhos. Mas que se tornou um discípulo doador. Mas tem uma 5ª categoria. Tem o discípulo observador, desanimador, trabalhador, o doador. E tem o discípulo transformador, que é Jesus. Jesus é aquele que empodera os seus discípulos, inspira, encoraja. É aquele que dispõe de tempo, e isso que eu estou falando de empoderar, encorajar, está lá no começo da nossa leitura, em Lucas capítulo 9. Ele dá autoridade para curar, autoridade sobre demônios e tal. Ele dispõe de tempo, porque no versículo 10, Jesus, depois que eles regressaram, ele chama os discípulos à parte. Ele fala: vem cá, conta para mim como é que foi. O transformador, ele tem tempo para as coisas de Deus. O transformador, ele prioriza tempo na sua agenda para estar com os irmãos, para estar orando, para estar meditando. O transformador, ele vê a multidão faminta, ele enxerga as necessidades. Jesus aqui enxerga a multidão e fala assim: fala para o povo assentar. Nós vamos aqui providenciar algo. O transformador é aquele que chama para si a responsabilidade
e faz acontecer. Ele fala assim: pega o menino lá, traga aqui os pães. Transformador é aquele que valoriza o que Deus faz, porque ele fala: recolham a sobra, em 12 cestos. Você sabe qual que é o nosso grande problema aqui quando a gente olha para o discípulo transformador? Que a gente acha que esse discípulo é Jesus. E a gente não prestou atenção no começo do texto, que Jesus falou: eu dou autoridade para vocês. O que os discípulos não perceberam, e eu quero chamar a sua atenção para que um versículo que propositalmente eu não li, voltando para Lucas 9, quando Lucas está narrando esse mesmo milagre da multiplicação de pães, no versículo 13, quando a multidão se assenta e Jesus indaga, então, como é que eles vão fazer para dar pão para toda aquela turma, diz o versículo 13, ele, porém, lhes disse, Jesus, ou melhor, vamos ler o versículo 12, mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e disseram, despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Jesus, porém, falou, dai-lhe vós mesmos de comer. De repente, diante da multidão e do desafio de alimentar aquele povo, o máximo que os discípulos conseguiram enxergar eram 5 pães e 2 peixinhos. O máximo que eles conseguiram ser eram doadores. Alguns trabalhadores, talvez alguns observadores, muitos desanimadores, e se esqueceram do que tinha acontecido um pouco tempo antes, quando Jesus falou, a autoridade está sobre vocês. É como se Jesus estivesse deixando claro que não teria problema nenhum alimentar aquela multidão, se aquele povo exercesse o discipulado que estavam recebendo de Jesus, a autoridade, o poder. E esse é o nosso problema, nós achamos que as coisas impossíveis, no ponto de vista da capacidade, daquilo que é possível para nós, o recurso só está na mão de Deus, nós esquecemos que a matéria-prima de Deus é gente. Que 99% das suas orações, Deus vai usar alguém para responder às suas orações. E que se for necessário ele parar o sol, como ele já fez, ele abrir o mar, ele andar, ele vai fazer, mas 99% das orações são respondidas através da vida de um irmão ou de uma irmã. Olha a necessidade que a gente tem, que quando tem um discípulo transformador ligado, não só observador, não só doador, não só trabalhador, mas transformador, ele vai chegar e vai dizer assim, olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho está aqui. E isso de repente é transformado. Como o apóstolo Pedro, na porta formosa do templo, logo após ter recebido o Espírito Santo, vai para orar e encontra ali uma pessoa, um coxo, que pedia esmola, todo mundo conhecia. E ele pede esmola para o Pedro. Pedro fala, olha, eu não tenho esmola, não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, nem o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele sujeito entrou com eles, louvando a Deus no templo. Matéria-prima de Deus é gente. E Deus nos chama para a gente ser discípulo de Jesus, e a palavra talmidim em hebraico, se ela for levada à sua essência, à sua natureza, ela vai dar a ideia para a gente quase que de uma cópia. O discípulo não é só um seguidor, mas ele é uma cópia, uma continuação. A ideia do discipulado do talmidim, do Talmud, na cultura hebraica, era de passar os ensinamentos com a mesma qualidade, com a mesma profundidade. Prova disso é que antes de ter Bíblia escrita, na cultura antiga era passada pelos seus pais, era verbal. Então os discípulos eram feitos assim, no convívio, na marra. E Deus nos chama para a gente ser algo que nem nada menor do que Jesus. Aliás, o próprio Jesus falou que coisas maiores do que ele fez, nós faríamos. Nós provaríamos de coisas maiores do que aquele povo que andou com Jesus provou. Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Como disse o profeta Joel, foi derramado sobre toda a carne. E ele diz, vossos filhos profetizarão. Ele diz que haverá abundância do poder do Espírito, mas nós somos uma geração de discípulos desanimadores,
observadores, conseguimos até ser trabalhadores ou doadores, mas nós esquecemos que fomos chamados e empoderados por Jesus, pelo Espírito Santo, para sermos discípulos transformadores, transformador de realidade. E a maior prova disso é que Jesus deixou para nós o Evangelho. E o Evangelho é capaz de transformar a vida e o contexto de toda e qualquer pessoa da face da terra. Só que nós não cremos no Evangelho. Que é isso, pastor? Nós não cremos. Se nós crêssemos no Evangelho, eu acho que a gente teria condição de ser discípulos muito mais poderosos no Espírito Santo de Deus do que a gente vem sendo. Nós temos vergonha de falar. Nós temos vergonha de testemunhar. Parece que andar com Jesus é um peso para nós. Parece que a santidade pesa para nós muito mais como algo que parece com uma cruz do que algo que parece como um privilégio. Nós esquecemos que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós esquecemos que nós somos testemunhas vivas de Jesus. Nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nós somos pedras vivas. Que categoria de discípulo você é, meu irmão, minha irmã? Eu quero te encorajar nessa noite a assumir nada menos do que a categoria de um discípulo transformador de realidades em nome de Jesus. Para que quando você veja 5 pães e 2 peixinhos, você não fale assim, olha, o que é isso para tanta gente? Você olha e fala assim, pode até parecer insuficiente, mas o Deus que nós servimos é poderoso para multiplicar esse negócio. E a história podia ser outra, quando Jesus falou assim, dai vós mesmos de comer. Ele falou, tá bom, eu vou dar. A minha oração é para que amanhã ou depois Jesus fale para você assim, vai lá você e ore. Você fala, tá bom, vou orar. Vá você e fale. Você fala, tá bom, vou falar em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Precisamos recuperar essas verdades, queridos. E caminhar com o poder do Espírito Santo que repousa sobre nós. Para que a gente possa viver esse discipulado pleno. A todas as nações. Ensinar todas as coisas. E desfrutar da companhia de Jesus todos os dias. Que tipo de discípulo você é? Responda para si mesmo. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.